Olha, quem conhece João Pessoa sabe. Mangabeira não é só mais um bairro, é quase uma cidade dentro da cidade, com seu próprio ritmo, suas próprias regras, uma força econômica que nasceu ali, na rua, na garra do povo. E hoje a gente vai mergulhar fundo na encruzilhada que pode definir o futuro desse lugar. Com base na apuração do jornalista Roberto Tomé, lá do portal Informa Paraíba, vamos analisar as grandes propostas que estão na mesa. Propostas que podem, de fato, transformar a Mangabeira para sempre, ou, quem sabe, se perderem pelo caminho como tantas outras. Então, bora lá. O nosso roteiro de hoje vai direto ao coração de Mangabeira. Primeiro, a gente vai entender essa identidade tão única do bairro. Depois, vamos encarar de frente os dois maiores desafios: o presídio, que fica bem no meio de tudo, e o problema da poluição, que ameaça a economia. E, claro, vamos botar na balança a promessa e a realidade, para, no fim, entender o que as ruas estão dizendo sobre tudo isso. Para começar, é essencial entender isso aqui. Mangabeira é muito mais que um bairro. Pensa bem, são mais de 100 mil pessoas vivendo ali, um comércio que simplesmente não para, uma cultura própria. Funciona de verdade como uma cidade dentro da capital. É o grande motor econômico que pulsa com a força da sua gente. E essa frase do senador Efraim Filho resume tudo, né? Essa força toda não veio de grandes empresas, de um planejamento de governo, não. Veio do povo, dos pequenos comerciantes, dos empreendedores que, no suor do dia a dia, abriram seus negócios, seus salões, suas oficinas, e foram eles que construíram essa potência que Mangabeira é hoje. A história de Mangabeira é a crônica de um crescimento, assim, impressionante. O que começou lá nos anos 80 como um simples conjunto habitacional, em 4 décadas explodiu, virou esse centro comercial super vibrante. Só que esse crescimento foi muito rápido, sabe? Muitas vezes sem ordem, sem o planejamento necessário. E agora, a conta chegou. Os problemas de estrutura estão batendo na porta. E um desses problemas gigantescos está lá, cravado bem no coração do bairro. Vamos analisar agora a primeira grande proposta, que mexe com uma ferida antiga. O que fazer com aquele complexo penitenciário enorme que foi literalmente engolido pela cidade? Aqui a gente consegue ver claramente a escolha que Mangabeira tem pela frente. De um lado, a realidade de hoje, um presídio que gera uma sensação de insegurança e que trava o desenvolvimento ao redor. E do outro, uma visão de futuro. O mesmo espaço sendo devolvido para a comunidade, se transformando em moradia, em comércio e, o mais importante, em qualidade de vida. A proposta é bem clara: trocar um símbolo de aprisionamento por um motor de desenvolvimento para a comunidade. A ideia é usar toda aquela área para resolver as necessidades mais urgentes do povo: moradia digna, espaços de lazer e, um ponto crucial, criar novas áreas para fortalecer o comércio, que é a alma do bairro. É, na prática, devolver a área para quem de fato a construiu, o povo de Mangabeira. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso foco? A gente sai do coração de Mangabeira para olhar um problema que afeta a orla inteira de João Pessoa, mas que tem um impacto econômico direto nas famílias do bairro que vivem do turismo. Estou falando da poluição causada pelo esgoto. A análise mostra um efeito dominó que é simplesmente devastador. Um problema de saneamento não é só uma questão ambiental, não. É uma ferida aberta na principal atividade econômica da região, o turismo. Cada notícia de praia imprópria para banho significa menos dinheiro no bolso do vendedor ambulante, do garçom, do dono da pequena pousada. É um prejuízo direto. Mas aí, a gente vê o outro lado da moeda. A análise indica que resolver o saneamento não é um gasto. Na verdade, é o melhor investimento que se pode fazer. Porque, pensa bem, praias limpas atraem turistas, turistas movimentam hotéis, restaurantes, o comércio em geral. E esse movimento todo cria um ciclo positivo, gerando emprego e renda para milhares de famílias, muitas delas lá de Mangabeira. E essa frase aqui, ela diz tudo sobre o sentimento das pessoas. Enquanto o governo do estado e a prefeitura ficam naquele jogo de empurra, trocando acusações, a população, que é quem sente o prejuízo no bolso todo dia, só quer uma coisa: a solução. Parece que a paciência com a briga política acabou faz tempo. Certo, então vem a pergunta que não quer calar. Essas ideias todas são bonitas no papel, mas elas são viáveis? Saem do chão? É aí que a análise do jornalista Roberto Tomé ajuda a gente a botar os pés na realidade e a entender os obstáculos de verdade. E aqui, a análise do Roberto Tomé joga um balde de água fria no otimismo. As duas propostas, por mais que sejam populares, enfrentam barreiras gigantes. Para tirar o presídio dali, a logística é super complexa e o custo é altíssimo.
Já a solução para o esgoto precisa de um investimento bilionário e, talvez o mais difícil de tudo, que o governo do estado e a prefeitura finalmente sentem para conversar e superem esse impasse político que já dura anos. Mas vale lembrar que João Pessoa não está sozinha nessa. Outras grandes capitais, como Recife, Belo Horizonte, já passaram por isso. Por essa dor do crescimento, de ver cidades se expandir e engolir áreas de segurança que antes eram isoladas. É um problema clássico do desenvolvimento acelerado. E olhar para como eles resolveram pode trazer boas lições. Vamos em frente para conectar todos esses pontos. Vamos ver como esses planos grandiosos se traduzem na prática para o bolso e para o dia a dia das famílias e dos pequenos comerciantes que vivem e trabalham tanto em Mangabeira quanto na orla. Olha só, apesar dos benefícios serem para todo mundo, o impacto mais forte, aquele que realmente transforma, seria sentido pelos pequenos comerciantes. Eles são espinha dorsal da economia de Mangabeira. Revitalizar o bairro, melhorar a segurança, isso significa mais gente na rua, mais cliente entrando na loja e, no final do mês, mais renda para a família. E isso aqui deixa bem claro: uma praia limpa é uma ferramenta econômica poderosa. Cada turista a mais que pisa na areia significa um aumento direto no faturamento dos pequenos negócios. Isso fortalece a economia de baixo para cima e faz de João Pessoa um lugar muito mais competitivo para atrair visitantes. Mas no fim do dia, depois de toda a análise, de todas as propostas, o que conta de verdade é o que as ruas estão dizendo. A grande pergunta é: será que essas ideias grandiosas resistem ao teste da vida real, do dia a dia? E esse provérbio do sertão, hein? Ele captura com perfeição o ceticismo do povo. Não é pessimismo, é um ceticismo saudável. As pessoas já ouviram promessa demais. O que elas querem ver agora são planos concretos, que aguentem o tranco, que não derretam no primeiro desafio e que, de fato, saiam do papel. E esse é, talvez, o ponto central de toda a análise. Plantar muitas palavras e pouca ação só serve para colher desconfiança. O verdadeiro desafio de qualquer político não é fazer o discurso bonito, mas sim trocar o palanque pelo canteiro de obras e transformar promessa em tijolo, em algo que as pessoas possam ver e sentir. E a gente termina com essa pergunta que está ecoando em cada esquina de Mangabeira. As soluções estão aí, na mesa. Os problemas todo mundo sente na pele, todos os dias. A questão é se vai existir a coragem política para transformar a conversa em mudança de verdade na vida de quem acorda cedo para fazer aquele bairro acontecer. O povo, como sempre, continua de olho, esperando as respostas.